Olá, gente, eu sou Evandro Palma, sou um terapeuta tântrico e sexual e eu estou aqui para ajudar você no seu prazer e nas suas relações. Mas tudo não começou assim, desse jeitinho que eu tô aqui agora com essa proposta para vocês, não. Eu tenho uma longa história pela frente ainda vou ter, né? Tenho uma longa história passada. Eu já passei muitas coisas, já fiz bastante coisas na minha vida que me fizeram estar aqui nesse momento agora. E eu acho que uma delas, que foi uma coisa muito interessante, que talvez tenha me permeado a vida toda, foi uma curiosidade mesmo em torno da ideia do prazer do corpo, né? E para falar disso, eu tenho que dizer de uma experiência de infância, que foi uma coisa assim inusitada, quando eu descobri o prazer do orgasmo. Olha só que coisa, né? Eu no consultório hoje, né? Então como terapeuta tanto, eu atendo pessoas há 12 anos, vai para 13 anos já que eu faço esse trabalho, então acho que tudo culminou por aí. Então foi uma coisa muito inusitada. Eu estava brincando, olha só, brincando, tinha uma pracinha na frente de casa, eu morava na Zona Sul de São Paulo, bem extremo sul de São Paulo, e tinha uma pracinha na frente de casa, e nessa pracinha havia uma gaiola. Gaiola, sabe o desenho do Piu Piu? Que tem a gaiola assim, né? A gente brinca lá, você vai brincar no trepa-trepa. Então aquilo era um formato oval. E eu tava brincando com os meninos ali, né? Polícia e ladrão, um corre pra cá, outro corre pra lá, faz isso. E eu, pra poder fugir, em vez de escalar a gaiola assim por fora, eu fui assim no mastro, né, para subir e fugir dos meninos, ficar lá em cima. No que eu fiz esse movimento e eu fiz, literalmente, eu puxei com a mão assim para pegar o impulso para ir para cima, eu senti algo diferente no meu corpo. E esse algo diferente era muito interessante, era algo, opa, parece que esse negócio aqui é meio bom, é gostoso esse treco aqui. E aí, ok, fiquei com aquela sensação e fiquei com aquela curiosidade. Foi todo mundo embora, terminou a brincadeira, aí eu voltei e fiquei olhando pra gaiola. Falei, e se eu fizesse aquele negócio de novo? E foi aí que eu fiz o negócio de novo e eu percebia que quando eu subia e realizava essa tensão, ia pra cima, eu sentia algo e esse algo que eu sentia, eu parava de sentir. Mudou-se a perspectiva do movimento. Falei, tá bom. E se eu fizer isso, tal, e se eu puxar aqui, em vez de eu subir, eu parar? Aí eu descobri a eureka. Porque o que aconteceu? Eu simplesmente descobri um ponto de disparo do orgasmo através de uma certa tensão muscular, pela sustentação do corpo, né, retração do abdômen e tudo mais. E foi assim que eu descobri o orgasmo. Devia ter uns 7 anos de idade, por aí. E isso, obviamente, que sempre me acompanhou a vida inteira. Mas eu queria só relatar isso para poder falar que esta curiosidade em si acabou norteando uma série de ações que eu tive ao longo da vida que fez com que eu me deparasse com essa ideia de estímulo do corpo, de vivências e do Tantra que faz com que o nosso corpo sinta muito prazer e que a gente possa expandir o prazer, e com a expansão do prazer vem a expansão de consciências e outras coisas mais. Então foi ali que eu comecei. Mas, como toda criança, obviamente eu gostava muito de brincar, brincava de muitas coisas, mas eu era muito bom nos esportes. Olha só que legal. Eu fazia muito, jogava futebol. Normalmente, se eu jogava futebol, eu era um dos melhores jogadores de futebol ali da vila, do pedaço. Vai jogar voleibol? Nem sabia jogar voleibol, entrei na quadra de voleibol e já passei a jogar voleibol. E eu sempre me dei muito bem, assim, com todos os esportes, né? Tendo uma boa habilidade física. E isso também foi norteando o meu desenvolvimento, né? Eu fui, obviamente, né, estudar, como todos fazem. A minha família é uma família originalmente de músicos. Olha só que legal. Tinha uma parte da minha família, da minha mãe, que era do Paraná, tinha muitos primos músicos, né? Tocavam muitos instrumentos de sopro. Meu tio-avô tocava tuba, né? Contrabaixo, era regente de banda e vários outros por lá. E por aqui, nessa história, a minha família também seguiu assim, né? Meu irmão mais velho se formou em composição e regência. Meu outro irmão, né, que vem antes de mim, também é músico e compunha e coisa e tal. E eu também fui um pouco nessa esteira. Então, quando eu fui prestar vestibular, tinham duas coisas que eu queria fazer na minha vida. Uma é
era a faculdade de psicologia e a outra era uma faculdade de música. E aí nessa época, né, por volta dos 18 anos, 17, né, eu batalhei para ter uma flauta transversal, então eu tocava flauta transversal. Estudei um tempo na orquestra de cordas do Sesc com o falecido maestro Jafé, que era uma coisa incrível. Eu estudava violoncelo. Olha só, poderia ter sido violoncelista. E aí fui me desenvolvendo e fui prestar o vestibular, passei no vestibular e fui fazer a minha faculdade de psicologia. E através dessa faculdade de psicologia, como eu sempre fui muito afeito à arte, de uma maneira geral, eu gostava muito de cantar. Minha família, meu irmão era o animador das festas e tocava violão, e isso era muito gostoso, né? Essa vivência familiar com a música e com tudo mais. Então, isto me fez com que eu enveredasse por essa área também. Então, eu fui estudar canto e eu montei uma banda, e a partir do momento que eu montei essa banda e existia uma requisição, eu comecei a compor, então eu fazia letra, fazia música, né? Compunha letra e música, e nessa esteira aí da música, eu fui também me desenvolvendo nisto, e aí chegou num ponto assim, depois, sei lá, 8 anos de banda, talvez, né? A gente fazia shows no interior de São Paulo, faculdades, bares, etc e tal. Eu resolvi que eu já tinha um repertório interessante, assim, de composição, e eu falei, ok, vamos produzir esse material. E foi uma grande realização na minha vida, produzir esse material de composição. Por conta disso, conheci uma pessoa, o Fábio Cardia, que começou a fazer a produção desse trabalho, a gente combinou, acertou todas as coisas, e aí ele começou a escrever os arranjos, a gente tinha coisas que eu já havia feito também de arranjos juntos, tal, e aí a gente começou a produzir esse trabalho. Vocês nem sabem, né, mas nesse ponto eu já sou casado, né, já sou casado com a Silvia, que nesse instante estava grávida do Pedro, meu filho mais velho, que tem 23 anos, e que está aqui do outro lado da câmera, né, cuidando de todo o aparato aqui e fazendo todas as gravações. Bom, então essa foi a minha incursão aqui pela música, e que eu continuei até então, né, que teve um momento na minha vida que eu passei a dar aula de técnica vocal, então eu fiz isso também. E era um instante que eu também comecei a me dedicar ao teatro. Veja só a salada de fruta que é esse cara aqui. Eu comecei... Tá rindo do outro lado aí, né, Pedro? Então, é uma salada de fruta. As pessoas... Quem é o Evandro? Eu falei, o Evandro é um ET. E eu comecei a trabalhar com teatro, né, no Teatro Vento Forte, com Ilo Krugli, que, puxa vida, faleceu ano passado. Eu comecei a trabalhar no Teatro Vento Forte, entrei no Teatro Vento Forte para poder cantar no espetáculo. E aí, que eu fui cantar nesse espetáculo, o Ilo me convidou para fazer, ficou um ano em cartaz, espetáculo premiado, coisa e tal. E aí ele me chamou para uma próxima montagem, eu fui para a próxima montagem, ou seja, integrei o teatro. Então, no Vento Forte eu fiquei trabalhando 10 anos e nos últimos 3 anos eu assumi a direção, sendo compositor do teatro e fazendo direção musical, escrevendo arranjo também. Então, essa foi a minha história do teatro. Depois eu derivei esse teatro para uma outra técnica chamada Playback Theater, que eu faço até hoje, que eu rebatizei, como eu estou aqui no Tantra, eu rebatizei isso de Tan Teatro, mas a técnica em si é a técnica Playback Theater, que é uma técnica de recriação de histórias. Então eu já fiz isso também na minha vida e também faço isso. Num dado momento, né, que eu estava fazendo o playback, eu tinha uma estrutura muito bem definida, né, com a pessoa que trouxe essa técnica para o Brasil, eu trabalhava nessa companhia, e nós precisávamos de um lugar para ensaiar. Olha só como que é a vida, né? Precisava de um lugar, um salão para ensaiar. Alguém conhecia alguém, que alguém conhecia alguém, que alguém conhecia alguém, que chegamos num espaço que havia sido recém-montado em São Paulo, que era do Centro Metamorfose. E lá a gente começou a trabalhar com o teatro, tinha um aluguel que nós pagávamos ali para poder utilizar o salão. E tinha uma coisa que era muito interessante. Tinha uma terapeuta ali, chamada Asmi, lembrei o nome dela. E toda vez que eu chegava lá, eu recebia uns abraços muito bons. Sabe aquelas coisas assim que a gente não está acostumado muito? A pessoa que vem abraça você assim e deixa o corpo dela ali, paradinho, gostoso. Eu falei, gente, como isso é bom. E aí, teve um belo dia que eu perguntei pro Nishok, Deva Nishok, que era o criador aí do Centro Metamorfose, o que vocês fazem aqui? Aí o Nishok falou assim, você quer saber? Vem aqui no sábado, às 9 horas da manhã. Eu falei, tá bom. O que eu fui era um primeiro curso de massagem tântrica. E aí eu fui fazer um curso de massagem tântrica, que naquela época era um estímulo que acontecia de uma maneira muito leve e lenta sobre o corpo, que foi denominado de uma outra forma depois. E eu achei aquele negócio inacreditável. Então eu tinha a vivência da psicologia e eu lembro que na época do curso de fisiologia na faculdade, eu lembro quando a gente foi estudar neurotransmissores, eu falei, cara, tem alguma coisa
coisa aí, a chave desse negócio está por aí. Isso era algo que me dava muita curiosidade e uma intuição que algo ali existia. E eu sei que quando eu realizei essa história, eu me senti muitíssimo bem, muitíssimo bem. Eu fiquei alegre, fiquei expansivo, fiquei receptivo com as pessoas e foi uma coisa assim incrível, foi uma coisa incrível. No entanto, nesse instante começou uma outra história na minha vida. E essa outra história que foi a minha separação da mãe dos meus filhos. E nesse instante da separação eu não tinha mais um filho só, eu tinha dois. Eu tinha o Saulo. O Saulo também, que nessa época estava com 5 anos de idade. E foi um processo muito doloroso. E nesse instante eu tive que me reinventar. E nessa reinvenção entrou o Tantra. Eu passei, basicamente, depois de sair um pouco, eu passei a morar no espaço onde eu também comecei a trabalhar atendendo como terapeuta tântrico. E fiquei lá durante bastante tempo, não consigo precisar quanto. Então foi esse o percurso. E aí, nessa história com o Tantra, eu comecei a expandir isso tudo, porque era algo que eu via que o resultado que eu tinha com as pessoas era um resultado muito consistente na vida cotidiana das pessoas. Eu falei, cara, isso aqui é uma chave, a gente tem que fazer mais isso. E eu comecei esse processo de expansão. E esse processo de expansão começou com eu abrindo um espaço, o segundo espaço ali na época do Centro Metamorfose, que foi ali no Campo Belo. Depois eu abri um espaço em Belo Horizonte. Aí eu ficava 3 semanas em São Paulo, ficava 1 semana em Belo Horizonte, ministrava curso em São Paulo, ministrava em Belo Horizonte. Então a minha vida virou uma loucura. E aí eu fui me desenvolvendo nisso tudo, algumas reportagens na época, porque era algo tudo muito novo para as pessoas. Hoje continua sendo novo, mas tem uma projeção maior. Isso foi fazendo com que esse trabalho tivesse uma amplitude muito maior e entrassem mais pessoas também realizando esse tipo de trabalho, que fez com que eu chegasse até aqui nesse momento com a ideia de partilhar o conhecimento que eu adquiri nesse percurso com vocês aí do outro lado, porque eu sei que com esse conhecimento eu posso ajudar a melhorar muito a vida de vocês. Nesse percurso também, eu precisava estudar um pouco mais, gente? Em torno do tema da sexualidade. Aí eu fui fazer pós-graduação na área em terapia sexual, na saúde, na educação, que fez com que eu ampliasse mais a minha visão a respeito disso, não só pela questão da psicologia, mas com o estudo da sexualidade de uma maneira mais ampla agora, e com o Tantra na mão, com a ideia do Tantra, com a ideia de uma eficácia sobre o trabalho com o corpo para poder ajudar a vida das pessoas. Então eu tenho essas ferramentas aqui à minha mão para poder ajudar a todos vocês aí desse lado. Então é isso. É aqui que eu estou e quero ajudá-los a ter mais prazer na sua vida, no seu corpo e nas suas relações. É isso aí. Muito prazer.